infinitiva cheio, que é com CH. Encharcado vem de charco, que é com CH. Enchumaçar vem de chumaço. E enchiqueirar vem de chiqueiro. Todas com CH. Letra H. Emprega-se H nos derivados com hífen quando o segundo elemento tem H inicial. Exemplo: pseudo-herói, anti-higiênico, etc. Ambas com hífen e com H inicial na segunda palavra. Nos derivados com prefixo sem hífen, o H do segundo elemento desaparece. Exemplo: humano é com H, desumano é sem. Hábil é com H, inábil é sem. Hélice é com H, porém turbo-hélice junto e sem H. Existem muitas outras regras para o uso do H, mas não convém deter-se nelas, pois vêm de palavras derivadas do latim, palavras de origem portuguesa, etc., as quais requerem um estudo bem mais profundo e detalhado. Observação: H mudo no meio da palavra só na Bahia dos baianos. Perderam o H inicial, entre outros, os seguintes vocábulos: ombro, ontem, úmido e arpejo, substantivo. Escrevem-se com S e não com X. Contestar, destro, escavação, escusar, espectro, esplêndido, espontâneo, estender, estranho, estratificar, misto, etc. Escrevem-se com X e não com S. Contexto: expatriar, expectorante, explanar, explícito, extensão, extraviado, inexorável, etc. Dicas: Jeito é com J, porque não tem outro jeito, e assim seus derivados: jeitinho, trejeito, jeitoso, etc. Reivindicar é igual a rei depois de indicar, mas tudo junto. A fim de é igual: se há de separado, separe o A. A fim de, tudo separado, indica finalidade. Exemplo: veio a fim de conhecer os parentes. A fim, junto, significa semelhante e usado no plural. Exemplo: nós temos ideias afins. Por que se usa quis com S e fiz com Z? Ligue-se no infinitivo, no nome do verbo. Se este contiver Z, está na cara que ele não deve ser trocado por S na conjugação. Se o infinitivo não contiver Z, então, na conjugação, devemos usar S. Exemplo: fazer com Z. Logo, fiz, fizemos, fizestes com Z. Dizer com Z. Logo, diz, dizemos, etc. com Z. Mas querer sem Z. Logo, quis, quiseste, quisera, todos com S. Por sem Z. Logo, pôs, pusemos, pusera, etc. Todos com S. Expectativa com X significa espera. Espectador, o que assiste a um espetáculo, é que é com S. Privilégio é com I, vem de privado, com I. Consciência, todo mundo sabe que é com SC. Logo, os derivados serão com SC. Conscientizar, inconsciência, conscientização, etc. Atrasado, segundo o professor Edson de Oliveira, é quem escreve atrasado com Z. Por isso, de repente e a partir de,
são expressões que, por serem compostas por vocábulos independentes, são grafadas separadamente. Está no horário de chegar ou está no horário do trem chegar? A primeira alternativa é a correta, porque o trem é o sujeito e não do trem. A maneira mais fácil de gravar é a seguinte: alterar a ordem das palavras. Está no horário de chegar o trem e não está no horário do chegar trem. O mesmo serve para estes exemplos. Surgiu a ocasião de ela mostrar sua bondade, que na ordem certa fica demonstrar ela, pelo fato de o chefe ter ido lá. Eu não me assusto, ficando de ter ido o chefe lá. Recordarmos e recordar-nos. No primeiro caso, não tem hífen, porque mos indica pessoa, número, e faz parte integrante da mesma. Já no segundo caso, a palavra tem hífen, porque a partícula nos é um pronome pessoal e não faz parte integrante da mesma. Lembre-se, com M não se separa, com N separa-se. Se não separado ou senão junto. Usa-se senão separado quando o se pode ser substituído por caso ou na hipótese de que. Exemplo: se não chover, viajarei amanhã, que é igual caso não chova, ou na hipótese de que não chova, viajarei amanhã. Se não se tratar dessa, a expressão sempre se escreverá com uma só palavra, senão. Exemplo: vá de uma vez, senão você chegará tarde. Senão é igual caso contrário, escrevendo-se junto. Não havia um senão naquela criatura. Senão é igual a defeito, escreve-se junto. Mais bem, mais mal ou melhor, pior. Usa-se mais bem, mais mal quando essa expressão vem antes de um particípio. Particípio é quando o verbo, sendo conjugado, tem a terminação em ado, edo, ido, etc. Exemplos: o aluno mais bem preparado também fica nervoso. As casas mal construídas estão naquela rua. Usa-se melhor ou pior junto a verbos e depois do particípio. Exemplo: ninguém conhece melhor a saúde do doente do que o próprio médico. Ela sente-se pior. Em vez de ou ao invés de. A expressão em vez de significa em lugar de. E a expressão ao invés significa ao contrário de. Exemplos: hoje Márcio foi em vez de Paulo. Ao invés de proteger, resolveu não assumir.